Turma, vamos para o caderno 4, módulo 20, razão e proporção. Objetos de conhecimentos: razão, proporção, escala, razão e proporção entre grandezas de naturezas distintas e uma situação-problema. Então, vamos lá. No final de um campeonato online, por equipe, é apresentado o aproveitamento de cada integrante. Observe. Então, temos uma tabela de aproveitamento de integrantes da equipe Capibara. E aí os integrantes: Antônia, Guilherme, Pedro e Bianca. Partidas realizadas. Todos eles tiveram 8 partidas, sendo que a Antônia teve 2 partidas finalizadas, Guilherme teve 5 partidas realizadas, Pedro teve 4 partidas realizadas e Bianca 6 partidas finalizadas. Analisando esse quadro, é possível perceber que a equipe Capibara participou de 8 batalhas e que em uma mesma batalha nem todos os jogadores conseguiram permanecer até o final. Como você faria para descobrir qual dos jogadores da equipe Capibara teve o melhor aproveitamento? Então vamos lá. Razão é uma maneira de saber qual dos jogadores da equipe Capibara teve melhor aproveitamento. É comparando o desempenho de cada um. Veja que das 8 batalhas em que a equipe participou, Antônia conseguiu finalizar 7. Escrevendo em relação entre a quantidade de batalhas finalizadas por Antônia e as que ela iniciou, temos 7/8. Escrevendo as mesmas relações entre os outros jogadores, temos 5/8 de Guilherme, 4/8 de Pedro e 6/8 de Bianca. Observe que foram usadas frações para representar a relação entre as batalhas finalizadas e as batalhas iniciadas pelo jogador. Nesse caso, as frações estão associadas à ideia de razão. Seja 2 números A e B com B diferente de 0, a razão de A para B é o quociente de A sobre B ou A dividido B. Então, toda vez que eu falo sobre razão, significa um número dividido pelo outro. Tá? Com as frações que estão associadas ao aproveitamento dos jogadores têm ao mesmo denominador, podemos ordená-las considerando os numeradores. Então, 4/8, 5/8, 6/8 e 7/8. Então, significa que o 4 é menor que 5, que o 5 é menor que 6 e o 6 é menor que 7. Então, foi botado nessa ordem porque os numeradores são diferentes, mas os denominadores são iguais. Então, participa do mesmo grupo. Logo, o jogador da equipe Capibara que teve o melhor aproveitamento foi Antônio, porque foi 7/8. Foi o maior de todos. Agora, acompanhe outra situação em que envolve fração
associa a ideia de razão. Em uma partida de basquete, foi realizada o levantamento dos dados de 4 melhores pontuadores para determinar qual deles tinha o melhor aproveitamento, ou seja, o que tinha a maior relação entre o número de cestas realizado e o número total de tentativas. Calculando a evidência com base nos dados do quadro, a seguir temos. Então, são 4 jogadores novamente: Natália, Alan, Érica e Matheus. Natália teve 15 lançamentos convertidos e o total de lançamentos foi 20. Alan teve 10 lançamentos convertidos e fez no total de 16 lançamentos. Érica teve 8 lançamentos convertidos e o total de lançamentos foi 10. E Matheus, total lançamentos convertidos foram 8 também, sendo que o total de lançamentos dele foi 12. Vamos escrever a razão entre os acertos e o total de lançamentos de cada jogador. Então a Natália foi 15/20, a Alan 10 por 16, Érica 8 por 10 e Matheus 8 por 12. Para comparar as frações, podemos utilizar frações equivalentes que têm o mesmo denominador. Então o que acontece? Pegou aqui, para ter o mesmo, ele multiplicou por 12 os dois. Então ficou 180 por 240. Nesse caso aqui, foi por 15 em cima e 15 embaixo. Então deu 150 por 240. Já nesse caso aqui, foi por 24 em cima e 24 embaixo, aí deu 192 e 240. E nesse caso aqui foi por 20, deu 160 em cima e 240 embaixo. Então, olhando para os 4, o que o maior teve foi o 192. Então, como 192 e 240 é igual a 8 décimos, é a maior fração, Érica foi a jogadora mais eficiente. Proporção. Maria Fernanda estava na cantina da escola e percebeu que as balas estavam em promoção. É possível observar que, nessa promoção, a razão entre o número de balas que a pessoa leva e a quantidade de balas pagas é 4/3. Leva 4 e paga 3. Aproveitando a oferta, ela comprou 20 balas. Uma para cada aluno da sua turma e pagou apenas 15. Podemos dizer que a razão entre a quantidade de balas que Maria Fernanda levou e a quantidade de balas que ela pagou é 20/15. As razões 4/3 e 20/15 são equivalentes. E podemos escrever que 4/3 é igual a 20/15. Quer dizer, multiplicou o 4 por 5 para dar 20 e multiplicou o 3 por 5 para dar 15. Essa igualdade representa uma proporção. Então, uma proporção 4/3 é igual a 20/15. Pode ser lida assim: 4 está para 3,
assim como 20 está para 15. Proporção é uma igualdade entre duas razões, quer dizer, duas divisões ou duas frações. Elementos de uma proporção. Podemos escrever, de maneira geral, que 4 números A, B, C e D, nessa ordem, como B diferente de 0 e D diferente de 0, formam uma proporção. Se A está para B, é igual a C está para D. Ou seja, A dividido por B é igual a C dividido por D. Dizemos que A e D são extremos e B e C são meios. Observe os esquemas das duas representações. Então aqui, ó, A e D são os extremos e B e C são os meios. Ou nesse formato aqui, A e D são os extremos, porque os dois estão nas pontas, e B e C são os meios, porque está no meio entre os dois. No exemplo, 4/3 igual a 20/15, os meios são 3 e 20. E os extremos, 4 e 15. Propriedade fundamental das proporções. Observe o que acontece com as proporções a seguir. Então, 4/3 é igual a 20/15. Então, se eu pegar o produto dos meios, é igual ao produto dos extremos. Quer dizer, 3 vezes 20 dá 60. 4 vezes 15 dá 60. Então, tem uma relação de proporção. Mesmo exemplo aqui, ó. 4 vezes 10 dá 40. 5 vezes 8 dá 40. Então, são proporcionais. 2 vezes 9 dá 18. E 3 vezes 6 dá 18. Então, são proporcionais. Essas proporções, observamos uma característica importante chamada propriedade fundamental das proporções. Em uma proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ou seja, dado 4 números A, B, C e D, com B diferente de 0 e D diferente de 0, quer dizer, a parte de baixo não pode ser igual a 0, senão não existe fração, tais que A sobre B é igual a B sobre D. Podemos dizer que B vezes C é igual a vezes D. Para verificar se existe proporção entre duas razões, basta utilizar o conceito de frações equivalentes ou a propriedade fundamental das proporções. Considere as razões 3/5 e 12/20. Então, utilizando as frações equivalentes, temos 3/5, 3 vezes 4 dá 12, 5 vezes 4 dá 20. Logo, as razões formam uma proporção. Utilizando a propriedade fundamental da proporção, para a razão 3/5 e 12/20, temos 3 vezes 20 é igual a 5 vezes 12. Vai dar 60 igual a 60 verdadeiro. Logo, as razões formam uma proporção. Então, ou eu multiplico para ver se eu encontro a outra fração, ou eu faço a multiplicação cruzada para ver se dá o mesmo resultado. Considere as frações 4/5 e 12/20. Utilizando a equivalência, temos 4 vezes 4 dá 16. E 5 vezes 4 dá 20.
é diferente de 12/20. Logo, as razões não formam uma proporção, porque o valor do numerador é diferente. Utilizando a propriedade fundamental da proporção, para as razões 4/5 e 12/20, temos uma sentença falsa. Por quê? 4 vezes 20 dá 80. E 5 vezes 12 dá 60. Então 80 não é igual a 60, por isso falso. Como 80 é diferente de 60, as razões não formam uma proporção. Quarta proporcional. Dado 3 números não nulos, A, B e C, a quarta proporcional entre A, B e C é x. É o valor que eu não tenho. Tal que A sobre B é igual a C sobre x. Então, vamos determinar a quarta proporcional entre 2, 5 e 12. Então, 2/5 é igual a 12 sobre x. E aí a gente multiplica cruzado. 2 vezes x e 5 vezes 12. 2x vai dar igual a 60, né? Que 5 vezes 12. O 2 passa para o outro lado dividindo. Então, fica x igual a 60 dividido por 2. X é igual a 30. Quer dizer, foi multiplicado por 6 em cima, deu 12. E por baixo foi multiplicado por 6 para dar 30. Escala. Em várias situações do cotidiano, é possível usar o conceito de razão. Um deles é a escala. Vitor foi a uma loja de brinquedos e gostou muito de um carrinho. Na embalagem do brinquedo havia um texto que dizia que o carrinho era uma miniatura de 19 centímetros, do comprimento produzido a partir de um carro real, utilizando uma escala de 1/24. Quando uma miniatura é criada a partir de um objeto real, utilizamos uma razão especial para indicar a relação entre a medida da miniatura do objeto e a medida do objeto real. Isso é a escala. Indicando uma medida linear da miniatura por D e a medida linear correspondente ao objeto real por R, podemos representar a escala E por E é igual a distância, o tamanho da miniatura dividido pelo tamanho do objeto real. Ok? A escala é uma razão entre grandezas de mesma natureza, representada pelo quociente entre os números que expressam as medidas, na mesma unidade dessa grandeza. Essa razão especial também pode ser encontrada em mapas, utilizando a representação do tamanho do mapa com o tamanho real da região cartografada, em projetos elaborados por arquitetos para construir maquetes, entre outras situações. Razão e proporção entre grandezas de naturezas distintas. A razão entre grandezas não se dá apenas entre as de mesma natureza. Em nosso cotidiano é possível encontrar a razão entre grandezas de naturezas distintas em diversos contextos. Veja alguns exemplos. Então, primeiro, densidade demográfica.
A densidade demográfica é um índice que mede a relação entre a quantidade de habitantes de determinada região e a superfície do terreno em quilômetros quadrados. É calculada por meio da seguinte razão: densidade demográfica é igual ao total de habitantes dividido pela área ocupada. Então, para exemplificar, vamos considerar os seguintes dados da cidade Cuiabá, localizada no estado de Mato Grosso. Então a gente tem um mapa aqui, certo? Aonde encontramos Mato Grosso, tá? Mostra da onde foi tirado, tá? Cuiabá foi tirado de Mato Grosso. Mostra no mapa a escala aqui de 0 por 120 km, quer dizer, 1 sobre 120, e mostra no mapa a área, né, o espaço do território, que é esse valor, e a população. Então, quando a gente trabalha com escala, com a densidade demográfica, a gente vai pegar população e dividir pela área territorial. De acordo com os dados do mapa, a cidade de Cuiabá tem a densidade demográfica igual ao número de habitantes dividido pela sua área, quer dizer, o espaço, melhor dizendo. Então deu aproximadamente 187,52 habitantes por quilômetro quadrado. Quer dizer, aproximadamente 188. Tá? Ou 187. Aí depende do livro que for colocar. Né? Nesse caso aqui, esse valor significa que em cada quilômetro quadrado existe em média aproximadamente 187 habitantes na cidade de Cuiabá. Então, quer dizer, por cada quilômetro quadrado, existe 187 habitantes. Tá? Outro exemplo, velocidade média. A velocidade média indica a distância percorrida por um objeto móvel em determinado intervalo de tempo. É calculado por meio da seguinte razão: velocidade média é igual a distância percorrida dividida pelo intervalo de tempo. Então, para exemplificar, suponha que uma pessoa fez um percurso do Rio de Janeiro a São Paulo, quer dizer, 450 metros, em 5 horas. Então, o que acontece? A velocidade média desse trajeto foi o espaço, 450 km, dividido pelo tempo. Foi 5 horas. 450 dividido por 5 vai dar 90 km por hora. Então, essa foi a velocidade que ele fez esse percurso. Uma velocidade média de 90 km por hora indica que, caso o carro do automóvel fosse mantido constante por todo o trajeto, por exemplo, na função Drive Control, como alguns carros têm, 1 hora seria percorrido por 90 km. Quer dizer, a cada hora ele andava 90 km. Outro exemplo, consumo médio. O consumo médio indica a quantidade de consumo de determinada grandeza por unidade relacionada a ela. Então é calculada por meio da seguinte razão: consumo médio, a quantidade consumida dividido pelo número de consumidores. Então temos exemplo aqui de um tanque, né, que está quase vazio,
Por exemplo, um automóvel gasta 7 litros para percorrer 91 km. Apresenta um consumo médio de combustível de. Então, a quantidade consumida, 91 km, dividido por 7 litros, que é o número de consumidores. Então, 91 dividido por 7 dá 13. Então, ele faz 13 km por litro. Indica que, para percorrer 13 km, é gasto 1 litro de combustível. Ok? Situação problema. Vamos retomar a situação em que Vitor havia gostado de um brinquedo de miniatura em uma loja que visitou. Vitor foi a uma loja de brinquedo e gostou muito de um carrinho. Na embalagem do brinquedo havia um texto que dizia que o carrinho era uma miniatura de 19 centímetros de comprimento, produzida a partir de um carro real, utilizando uma escala de 1 por 24. O pai de Vitor propôs um desafio. Se o jovem descobrisse o comprimento real do carro, ganharia o brinquedo. Qual é a medida que Vitor deve dizer para ganhar o brinquedo? Resolução. Do enunciado, sabemos que a medida da miniatura é 19. E a escala é de 1 sobre 24. Vitor precisa descobrir quanto mede o comprimento real, R, do carro. Podemos escrever a seguinte proporção. 1 sobre 24 é igual a 19 sobre R. E aí a gente multiplica cruzado. 1 vezes R e 24 vezes 19. Então, 1 vezes R dá R, 19 vezes 24 dá 456. Portanto, o comprimento real desse carro mede 456 centímetros, ou seja, 4 metros e 56 centímetros. Exercícios. Questões do livro, página 244, questões do 1 ao 3 e 245 questões do 4 ao 7. Fazer os cálculos no livro. Caso não tenha espaço no livro, fazer no caderno e me mandar as fotos dos exercícios prontos. Ok? Então, até a próxima.